Eu morei na Polônia por quase 2 anos. Quando eu estava indo embora, eu lembro de encontrar com um amigo meu americano para me despedir e ele levou um amigo dele, polonês. Embora eu já convivesse muito com poloneses, eu fosse casada com um polonês, aconteceu uma coisa que me fez refletir. Esse amigo dele era muito novinho, tinha uns 19 anos, e ficou perguntando muito para mim sobre o Brasil. Daí ele ficou assim pensando, falou, quanto que é uma chácara lá? Quanto que é um sítio lá? Eu falei, nossa, que estranho. Nem soube responder. Aí ele falou, não, porque caso tenha guerra, né? Caso tenha guerra. Aí eu pensei, nossa, que triste, é um moleque, faz muito tempo que teve guerra aqui. Por que ele tá pensando isso? Né? Já cresce com o pensamento de se proteger de uma possível guerra. O que a gente vê acontecendo agora é uma coisa que me inquieta, me dói por ter morado lá. A Polônia é vizinha da Ucrânia. Eles já tiveram muitas histórias juntos, já teve guerra, teve um genocídio, assim, acho que cerca de 100 mil poloneses foram dizimados na Ucrânia por grupos nacionalistas da Ucrânia que simpatizavam com o nazismo. Então eles queriam, sabe, isso é uma história muito típica da Polônia, dizimar o povo, a língua, a cultura, os costumes. Matavam principalmente, assim, sabe, artistas, cientistas, eles queriam matar mesmo o sangue polonês, o pensamento polonês. Isso é muito típico da Polônia. A Polônia que saiu do mapa muitas vezes, foi dividida, foi desmembrada. Onde eu morava, Wrocław, foi uma das partes da Polônia que fez parte da Ucrânia. É por isso que eu tô falando, fazendo esse vídeo, né? Então, muitas pessoas que eu conhecia lá tinham vindo da Ucrânia, mas muitos que já moravam lá há muitos anos cresceram ou nasceram na Polônia, em Wrocław, quando lá era a Ucrânia. Então isso meio que ficou misturado. Tem muitas histórias assim. A Polônia foi o primeiro país, que eu saiba, né, a reconhecer mesmo a independência da Ucrânia no fim da União Soviética. E hoje em dia o que acontece? Muitos ucranianos, antes dessa guerra que está começando a acontecer agora, muitos ucranianos indo para a Polônia porque a situação lá já estava braba, já estava difícil de emprego, já estava assim, muito problema na economia, estava terrível. Eu fiz alguns amigos ucranianos e a situação era muito triste, mas principalmente, assim como aqui no Brasil existe, né, também em muitos lugares, muito tipo de preconceito com as minorias do próprio país, lá, os ucranianos, para muita gente, não para todo mundo, eram como se fosse assim, uma minoria não desejada. Os ucranianos aqui roubando nossos empregos, sendo que os ucranianos que vão para a Polônia, eles vão para subempregos, para os empregos que os poloneses não querem de jeito nenhum. Hoje em dia a economia polonesa está se expandindo muito. Emprego não falta se você topa fazer tudo, mas os ucranianos pegam os empregos mais pesados, mais difíceis, sabe? E lembro de uma vez que eu precisava de alguém para ajudar a limpar meu apartamento, que fui morar num lugar que estava meses assim fechado, e a mulher ficou, mas tudo bem, eu sou ucraniana. Algumas vezes eu tava na rua e aconteceu de eu estar com o meu ex-parceiro, né? Porque, não, eu também era imigrante, né? Também não era uma coisa super bem vista. Mas eu lembro de algumas vezes, algumas mulheres, algumas pessoas se aproximarem para tentar pedir informação com muito medo dele, da reação dele ser polonês, parecer polonês, né? Tipo, desculpa, mas eu sou ucraniano. Eu já ouvi isso muitas vezes, desculpa, eu sou ucraniano. Isso é um pouco que eu sei de geopolítica, nada. Mas essa é uma curiosidade bastante informal, essas são curiosidades informais de quem morou lá muito pertinho. Se relacionou com algumas dessas relações, né, da Polônia com a Ucrânia. E isso realmente dói muito mais por ter uma mínima proximidade, assim. E já via que era um país que tava tão fodido, sabe? Mas a questão é que aqui no Brasil a gente tem um monte de outros problemas, um monte. Mas lá, leste europeu, por exemplo, porque a gente acha que Europa é chique, Europa é rica. Na Europa se deu bem, né? Mas na verdade existe a parte do leste europeu que a gente às vezes brinca, né? Da Europa pobre. E é um país são alguns países que nunca se recuperaram da guerra. E eu diria, agora falando do que eu conheço melhor da Polônia, né? Que parou, assim, teve muita guerra, teve muita invasão, muita divisão, aí depois teve o comunismo. É como se o pensamento, em muitos aspectos, tivesse parado no tempo. E ainda tá, sabe, engatinhando em muitos aspectos, tá se fortalecendo, tá se criando uma nova identidade além da dor, além da guerra. Qual é essa identidade?
Da Ucrânia a gente não sabe, né? Eu não faço ideia. Sendo que tá tendo esse conflito agora, num país que já é tão fodido. Existe uma cultura da guerra em muitos países. A relação da Polônia, por exemplo, com a comida é muito baseada numa cultura da guerra. Muitos enlatados, muitos fermentados. Eu julgava, eu pensava, ai, que besteira, sabe? Que exagero, já passou, não passou, né? Não passou. Não vamos ter desperdício, a gente não sabe quando vai faltar. Aqui também a gente tem muita escassez no Brasil, pela desigualdade, não pela falta necessariamente, pela desigualdade que gera falta. Mas é um pensamento que eu vi em todo mundo, sabe? Ricos e pobres. O que pode vir amanhã? Eu não sei. Então vamos preservar. E o que a gente pode aprender com isso? Eu não faço ideia. Eu queria poder terminar o vídeo de um jeito muito mais otimista, muito mais bonitinho. Mas eu acho que é importante a gente aprender história, né? Se tem uma coisa que esses países têm muito e que o Brasil não tem tanto, é um contato muito grande com a própria história. É um entendimento da própria história, é um conhecimento da própria história para que ela não se repita. Às vezes se repete. Mas eles têm consciência, entende? Para minimamente estarem preparados, estarem de olhos abertos. Isso é uma coisa que, se for parar para pensar, que a gente deve aprender, né? Sem dúvida é essa.